Meus irmãos, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco aquilo que a palavra de Deus nos fala, nos mostra e também aquilo que nos prescreve. E nós vamos falar hoje a respeito de algo que nós temos muitas vezes bastante conflitos, e isso é normal e a gente vai perceber isso por causa da natureza, da nossa própria natureza, mas nós vamos falar hoje a respeito da doutrina, de uma das doutrinas nossas da graça, que diz respeito à depravação total, e isso aplicado nos seus efeitos nos nossos relacionamentos, na questão do casamento. Eu espero que com isso nós possamos compreender, primeiro, que sempre nós teremos conflitos nos relacionamentos conjugais, nós sempre teremos as nossas dificuldades, as dores que advêm dos relacionamentos, mas nem por isso nós vamos abandonar, vamos dizer assim, os nossos relacionamentos em busca de um relacionamento onde a gente tenha, ou a gente imagine que nós teremos menos conflitos, ou que teremos nenhum conflito, porque isso é uma visão que a própria sociedade ela vende, né, nas poesias, em tantas coisas que diz que vale a pena ser vivido apenas enquanto for feliz, enquanto isso for prazeroso, né? Que seja eterno enquanto dure, o poeta já dizia isso. Então, muitas vezes nós temos adotado esses princípios, nós temos buscado agir, ou às vezes nós agimos da maneira como o mundo age, quando os conflitos vêm, quando as dificuldades se abatem sobre nós, nós começamos a imaginar que é possível aqui na Terra um relacionamento que seja 100% feliz, 100% sem conflito, que haja sempre aquilo que é o ideal para as nossas vidas. E muitas vezes até mesmo esse ideal ele passa por essa questão pecaminosa, que muitas vezes nós idealizamos algo ao oposto daquilo que a Bíblia diz. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. O nosso tema é uma brincadeira, cromossomos ou como somos. Nós fizemos uma certa brincadeira aqui, porque, na verdade, hoje, todos os nossos problemas e, muitas vezes, nossos dilemas pessoais, as pessoas querem, muitas vezes, justificar por causa de alguma questão, talvez, biológica, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que, na verdade, é como nós somos, porque somos, de fato, pecadores. Antes da gente começar, então, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença, diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor nos dirija, ó Deus, nesse estudo e, acima de tudo, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar na nossa vida, nos transformar, que o Senhor atinja o coração, ó Deus, dos Teus filhos, para que eles possam perceber a Tua vontade. Traga, ó Deus, restauração sobre as famílias do Teu povo, nos confronte, ó Deus, com o nosso pecado, que haja transformação, ó Deus, que haja mudança de vida, e, ó Deus, que a cada dia nós possamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus nos nossos relacionamentos também. Nos abençoe essa nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Paul Tripp, ele, ao escrever um dos seus livros falando a respeito de relacionamento, ele fala a respeito dessa expectativa que muitas vezes as pessoas têm, expectativas fictícias, e a realidade do próprio casamento. Se a gente for perceber hoje, casamento ele se tornou um evento. Nós olhamos para a questão do casamento e aquela idealização do evento primeiro, como se esse evento determinasse toda a trajetória. Então, hoje, nós vemos um grandioso evento, muitas vezes com toda sorte daquilo que a gente imaginou, e muitas vezes hoje a correria é para que a gente faça algo inédito no nosso casamento, que nunca aconteceu em casamento algum, como se isso fosse
determinar a trajetória e a peregrinação, que é longa nesse relacionamento. Então, muitas vezes, as expectativas elas são jogadas lá em cima, diante daquilo que se idealiza, e muitas vezes na caminhada, já no começo, a gente percebe que a caminhada ela vai ter os seus percalços, ela vai ter as suas pedras no meio do caminho, surgirão conflitos. Nós vamos perceber principalmente que a gente não conhece um ao outro. São dois pecadores que disseram sim, e que, portanto, a partir dali eles estão em relacionamento, mas continuam dois pecadores, e que, por isso, a certeza que nós temos é que haverá problemas logo adiante. Essa é uma certeza. Portanto, a expectativa fictícia normalmente é que aquele clima de romance, de tudo aquilo que foi vivido antes, talvez no namoro, isso vai perdurar ao longo ou em toda a trajetória, sem normalmente ter esses percalços ou essas dificuldades todas. Ao ler um dos livros, falando a respeito de um pastor que ele estava fazendo um curso nos Estados Unidos, e ele tinha um indiano também nessa turma. Esse indiano falou para ele: olha, no fim do semestre eu estou voltando à Índia para que eu possa me casar. Aí o pastor brasileiro falou para ele: uai, mas você nunca me falou que tinha uma noiva? Aí ele falou: não tinha. Meus pais, eles estavam à procura e eles encontraram. Então o pastor brasileiro falou: você não acha temerário você ir à Índia e casar com uma pessoa que você não conhece? Ele respondeu para esse pastor: olha, primeiro, meus pais são crentes, tementes a Deus, e eu sei que eles, debaixo da orientação de Deus, escolheram aquilo que seria o melhor para mim. E aí ele volta a pergunta para o brasileiro: vocês namorando e tendo a outra forma de conhecer, quando vocês se casam, vocês realmente conheceram um ao outro? E aí esse pastor começou a pensar, falou: de fato, no namoro não é um tempo suficiente para que você conheça um ao outro, e logo a seguir, às vezes, a gente se assusta com algumas características que nós encontramos no outro que a gente ainda não tinha percebido. Portanto, o conhecimento de um com o outro é ao longo da caminhada, porque se nós compreendermos bem, nem mesmo nós nos conhecemos plenamente. Algumas coisas sobressaltam da nossa vida que às vezes nós mesmos nos assustamos. E aí Paul Tripp ele cita ele dá uma ilustração de um passeio na Disney. Eu nunca fui na Disney, mas ouço muitas pessoas falarem a respeito que uma coisa é quando você vê as fotos e os vídeos das pessoas alegres já nos brinquedos ali, ou em tantos parques temáticos, já desfrutando do parque temático. A outra coisa é a visão da própria pessoa, que diz que, para que pudesse entrar num brinquedo, praticamente gastou toda a manhã numa fila, rodando numa fila imensa, que ele não sabia nem que hora que ia chegar. E aí ele conta a história do filho pequeno, que, numa expectativa tremenda de brincar num determinado brinquedo lá, eles ficaram em torno de 3h30 numa fila para chegar no brinquedo. Quando estava chegando próximo, ele pergunta para o filho: e aí, está animado? O filho respondeu que já não estava tão animado assim, depois de 3h30 numa fila para que participasse de um brinquedo. E aí ele compara essa história com aquilo que normalmente as pessoas, talvez, elas entendem a respeito do casamento, e que elas entram naquela expectativa sem perceber de fato a realidade, ou não querer perceber a realidade, não olhar para tudo aquilo que está à volta, não analisar bem todas as coisas, e isso, é claro, é do ser humano, mas ele precisa ter um conhecimento bíblico de tal forma que ele entenda que ele está entrando num relacionamento que vai ter problemas. E muitas vezes nós esquecemos de tudo isso, e quando chega de fato ao casamento, perde toda aquela alegria ou expectativa ou empolgação
de que estava antes, de que se casaria. É mais ou menos parecido com isso. Nós precisamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito da condição do homem. Nós estamos comparando a doutrina da depravação total com a questão do relacionamento aqui. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, verso 10 e 11, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós temos uma série de textos bíblicos a partir de Gênesis mostrando que o ser humano, a sua queda, ela não foi algo que atingiu partes do ser humano, mas a palavra de Deus nos mostra que a queda, ela atingiu completamente o ser humano. É isso que está dizendo. Não, a depravação total, essa doutrina não está dizendo que o homem ele vai fazer tudo aquilo que lhe é capaz, mas ele tem essa potencialidade, toda a potencialidade para o mal, não necessariamente que ele vai cumprir isso, mas a palavra de Deus nos mostra que o pecado ele atingiu tanto o nosso corpo, mas atingiu também os nossos desejos, os nossos sentimentos, né, a nossa alma, nos atingiu completamente, ou seja, não há nenhuma parte em nós que não foi manchada pelo pecado. Portanto, as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa maneira de reagir, tudo isso é manchado pelo pecado. Portanto, nós temos que olhar para isso e perceber que nós podemos sentir errado, perceber errado, ter emoções erradas, e nós temos que desconfiar de tudo isso e colocar isso no crivo da palavra de Deus. Então, aqui a gente já começa a compreender que o casamento, de fato, se ele é um exemplo, como Efésios nos diz, daquilo que é o relacionamento de Cristo com a igreja, como até nós ouvimos há poucos dias atrás aqui na igreja, casamento é uma batalha espiritual. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos entender que nós não estamos entrando apenas num lugar onde a gente pensa como se fosse um parque de diversões, mas nós teremos as nossas lutas, as nossas dificuldades, e nem por isso tira a beleza do relacionamento, do casamento, porque ele aponta para a realidade maior, que é Cristo Jesus e sua igreja. Mas aquilo que nós vemos muitas vezes hoje é uma explicação de fisiologia versus o pecado aqui, explicações biológicas para justificar comportamentos. Na maior parte das vezes, na nossa sociedade hoje, uma série de comportamentos que a palavra de Deus ela nos mostra que é pecado, que isso está gerado, a motivação que está por trás de tudo isso é exatamente o pecado, nós temos justificado como algo simplesmente fisiológico, alguma coisa que já está em nós, portanto, eu não sou culpado disso. Se isso nasceu comigo biologicamente ou fisiologicamente, portanto, eu não tenho culpa de expressar tudo isso. Mas nós temos aqui uma arena de batalha, onde nós vamos perceber que a cada vez mais a palavra de Deus está sendo tirada de cena para nós colocarmos outros princípios, outros fundamentos que não condizem com a palavra de Deus. E a gente tem visto que isso não é solução. A gente percebe que cada vez mais os casamentos eles estão quebrados por causa principalmente da adaptação ao nosso tempo, adaptação a todas essas ideias. Aquilo que normalmente é dito, né, aos quatro cantos, e aquilo que você normalmente vai ser orientado, talvez em alguma terapia, mas é necessário que isso seja colocado no crivo da palavra de Deus. Ou seja, uma das coisas que nós vamos perceber, e que isso está sempre em alta, e vai ser a base da maior parte das teorias seculares, é a ideia de que nós somos bons, mas há uma pergunta, somos bons de fato? Ou seja, toda religião e filosofia humana no mundo, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoado através de seus próprios esforços. Somente a palavra de Deus, somente o cristianismo diz o oposto disso, que o ser humano ele nasceu corrompido, completamente corrompido.
A palavra de Deus nos mostra lá o salmista Davi dizendo: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Você não é pecador a partir do momento que você comete o primeiro pecado. Não, você e eu, nós já nascemos pecadores. Já nascemos pecadores. Não existe essa ideia da idade da inocência. Ou algumas pessoas vão entender que elas têm menos pecados do que as outras. A palavra de Deus vai nos mostrar que a iniquidade já está em nós. Nós nascemos assim. Portanto, fomos contaminados por todo o pecado. Assim, nós vamos perceber que, ao longo da história, nós esposamos até nessas teorias, e às vezes nós achamos e começamos a entender algumas coisas nesses aspectos filosóficos, a gente nem para pensar que isso é completamente antibíblico. Nós temos aqui o filósofo inglês do século XVII, John Locke. Ele acreditava que o homem nascia uma lousa em branco, ou seja, ele era uma tábula rasa, e nascia em inocência. Nascia em inocência. Nós temos isso na própria teologia católica, que vai mostrar a idade da inocência, né? Se não me engano, até os 7 anos. Por isso que as pessoas entendem que até os 7 anos, se alguma criança falecer, ela automaticamente ela já foi salva. Por causa disso, nós não cremos assim. Nós cremos que um infante, quando morre, se ele faz parte da família da aliança, nós cremos que ele é salvo por causa da aliança e dessa promessa de Deus para como a família da aliança, não por causa dele ser inocente, porque nós geraríamos um outro sistema salvífico que não seja Cristo Jesus. A salvação só tem em Cristo Jesus, seja para aquele que nasceu o infante ou para qualquer fase da vida, só tem em Cristo Jesus. Portanto, nós cremos que vamos dizer, alguém que falece na infância muito tênue, fazendo parte da família da aliança, ele é salvo, mas também pela obra salvífica de Cristo Jesus, da qual entrou em aliança com o seu povo, tá? Mas não porque ele é uma tábula rasa. Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo francês do século XVIII, acreditava que o homem era bom, iniciando então essa filosofia, dando fundamentos maiores à filosofia humanista, que coloca o homem antes de Deus. Ele diz: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Essa é uma ideia de que são aquilo que está externo a nós, que nos corrompe, que faz com que nós venhamos ter atitudes ruins. Por isso, irmãos, aqui abrindo um parênteses, não existe casamento blindado. Não existe casamento blindado. Essa ideia de que você possa blindar o seu casamento é uma ideia que nasce aqui da própria filosofia, ou seja, o mal vem de fora, sem esquecer que, se você blindar o seu casamento, digamos que isso fosse possível, você se blindasse de tudo aquilo que vem de externo, você tem algo muito pior que está dentro de cada um de nós, que é o pecado. Portanto, você não tem como blindar o pecado dentro de você. E se você se cercar de todas as influências externas, você tem a maior influência interna que poderia ter, que é o pecado, que está em cada um de nós. Portanto, isso não é possível. Nós temos ainda no islamismo que os seres humanos, ele nasce puro, né? O termo é musselina, que diz respeito a um tecido leve, um pouco transparente, e que ele é visto como aperfeiçoável, né, através de ser corretamente guiado e lembrado da unidade lá em Alá. 3 afirmações, então, que nós vamos perceber no nosso texto que nós lemos. Ele diz, primeiro, que todos são pecadores e necessitam da graça de Deus, já que ninguém é justo. Ninguém é justo. Segundo, ninguém entende o bem. Não só todos os homens são mortos do pecado e escravos dele, mas suas mentes estão obscurecidas pelo pecado. Terceiro, nós somos totalmente incapazes de até mesmo procurar a Deus. Tudo isso o texto nos diz. E nos nossos documentos confessionais, o que diz? Lá no Catecismo Maior de Westminster, fala da nossa condição caída. Então, a pergunta 22 diz:
Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? A resposta é o pacto sendo feito com Adão, como representante, não para si somente, mas para toda a posteridade, todo o gênero humano descendendo dele, por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. É aquilo que a palavra de Deus nos diz, tanto em Atos 17, 26, nos mostrando que fazemos parte, né, dessa geração, Gênesis capítulo 2, verso 17 também. E a pergunta 23, que diz, a que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Então, a resposta, essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda na pergunta 27, qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus e o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Todas essas referências nos apontam para isso. Então, como que nós devemos agir? Como que nós devemos lidar diante de tudo isso, agora ligando diretamente com a questão do pecado? Ao olhar para essa citação, nós vamos perceber o nosso desafio. Ou seja, limpar e regar a terra não é divertido, porém é essencial. Isso se aplica ao casamento. Tanto eu quanto você, nós temos que dar o braço a torcer que muitas vezes nós somos lenientes em retirar as ervas daninhas ou cultivar essa terra que diz respeito ao casamento. E quando a gente para olhar, a gente percebe que vamos dizer assim, o mato já tomou conta. E, às vezes, a gente se desespera em meio a tudo isso, sem perceber que essa foi uma ação nossa, uma ação intencional, ou, na verdade, ou também pode ser por uma questão de, como eu disse, de uma leniência em meio àquilo que nós precisamos agir, e, assim, a gente, quando olha aquilo que deixamos para trás, a gente, de certa forma, se desespera e de alguma forma, nós também falamos, olha, talvez que a gente vá para outro campo, né? Quando eu estou usando metáforas para dizer, talvez um outro casamento a gente faça diferente, sem querer, normalmente, assumir aquilo que aconteceu, voltar atrás e limpar e cultivar essa terra de novo. Portanto, casamento e jardinagem, não sei como podemos acreditar que o mais abrangente e duradouro de todos os relacionamentos humanos possa sobreviver e crescer sem a mesma atenção que damos aos nossos jardins. Então, essa é a ideia. Mas nem porque aquilo, de alguma maneira, foi abandonado por nós mesmos, que nós devemos deixar para lá e tentar assumir um novo jardim, um novo lugar, e achar que tudo agora estará resolvido. É muito mais fácil a gente voltar atrás, por mais que isso diga respeito aos nosso egoísmo, aquilo que está no nosso coração, que muitas vezes nos impede a isso, de voltar atrás, mas é muito mais fácil voltar atrás e cultivar esse jardim como se deve. Portanto, então, nós vamos perceber que as ervas daninhas de pensamentos, decisões, desejos, motivações, palavras e atos não podem ser evitadas completamente deste lado do céu. Ou seja, é impossível ter um casamento onde não haja dificuldades, conflitos, essas ervas daninhas brotem, e isso em qualquer tempo, quer seja primeiro, segundo ano, terceiro ano, alguns marcam crises, né, de casamento, mas cada ano que passa, ou cada tempo que passa, a gente vai perceber que nós assumimos
atitudes erradas, decisões erradas. Isso diz respeito a essas ervas daninhas que brotam no casamento. Jeremias, no capítulo 1, verso 10, o texto diz: hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações, reinos, arrancar e derrubar, para destruir, arrasar, para edificar e para plantar. Eu quero usar esse texto só como uma metodologia de transformação. Essa é uma metodologia de transformação, de olhar atrás, ou seja, de arrancar aquilo que precisa ser arrancado, derrubar aquilo que precisa ser derrubado, destruir também, arrasar. Às vezes é necessário quebrar uma série de orgulhos, de palavras, decisões que foram tomadas, que muitas vezes dizem respeito ao nosso ego, que a gente não quer assumir. É necessário destruir, derrubar tudo isso, para que depois possa se edificar e plantar. Essa é uma metodologia. Portanto, não há como restaurar um casamento se não passar primeiro por isso, reconhecimento do pecado, reconhecimento que por causa do pecado tomamos decisões erradas. É necessário derrubar tudo isso em Cristo Jesus, com arrependimento sincero. É necessário arrancar, para que depois se edifique e se plante. Normalmente, a gente quer já partir para edificar e plantar sem antes tomar as decisões necessárias, e a gente vai perceber que isso não vai dar certo. Então, a destruição primeiro daquilo que precisava ser destruído, para depois a construção. E algumas das coisas aqui que nós vemos que impactam diretamente o casamento. Então, nós temos basicamente o egoísmo, como eu já falei, está em todos nós, é o DNA do pecado. Talvez nada seja tão destrutivo no casamento quanto ele. Basicamente, o que está errado é que queremos que seja feita a nossa vontade, e, ao buscar o que queremos ser os soberanos dos nossos pequenos mundos. Esse é um problema fundamental do ser humano, de querer estabelecer para si os seus próprios reinos. Isso tudo é uma inversão dos planos de Deus e nunca funcionará. Fomos criados para viver em comunhão vertical com Deus e horizontal um com o outro, e essa relação não pode ser quebrada. Ela é exatamente dessa maneira. Eu me relaciono com Deus primeiro para que me relacione com o outro. Ocupação exagerada, casamento não funciona muito bem quando é tratado como apenas mais uma dentre outras coisas que nós temos. O que tem nos mantido ocupado até a exaustão? Essa é a pergunta, para não ter tempo de cuidar das dificuldades do casamento. Tanto eu quanto você, nós temos essas dificuldades de estabelecer as prioridades, e nós precisamos reconhecer isso, que muitas vezes nós não temos o tempo necessário para cultivar o nosso casamento. Desatenção também é uma delas. Infelizmente, muitos de nós somos melhores em reagir a uma crise do que em voltar a atenção à prevenção, Ou seja, estar atento para algum conflito que possa surgir e agir antes disso. Um casamento saudável só é saudável quando, pela graça de Deus, nunca paramos de trabalhar. Autojustificação, ou seja, o nosso advogado interior é muito ativo, está sempre agindo em nossa defesa. Essa é uma autojustificação, sempre tentando justificar por que eu faço isso. Coloca a culpa nos pais, coloca a culpa no jeito que foi criado, coloca a culpa no trabalho, coloca a culpa numa série de situações, tentando se auto-justificar, e menos olhando para si e falando, eu estou errado. A questão do medo, ou seja, eu tenho certeza de que o medo do ser humano é um enorme problema nas dificuldades de muitos casamentos. Acredito que muitos de nós tentamos receber do marido ou da esposa o que somente podemos receber de Deus, que é ter paz. A paz nós recebemos da parte de Deus. Então, assim, a questão do medo do ser humano é de que eu tenho medo de que esse relacionamento possa trazer uma série de situações na nossa vida, ou às vezes a gente justifica que aquilo que é de ruim, que brota em nós, na verdade foi gerado pelo outro, portanto eu tenho medo que eu piore, com respeito ao casamento, e que eu não tenha paz, na minha vida, mas isso tudo é produzido somente em Deus.
A preguiça também é um dos problemas, ou seja, a preguiça está enraizada no amor próprio. A nossa inclinação para permitir não fazer aquilo que sabemos que precisa ser feito. Passei, lá em Provérbios 24, diz: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Nós estamos falando de cultivar. Portanto, a preguiça, lembre-se, ela está enraizada no amor próprio. Eu mereço descanso. Ao chegar em casa depois de muito trabalho, eu mereço descanso. Né? E a gente tem, de certa maneira, sobrecarregado um ou outro por esse amor próprio. A preguiça está enraizada no amor próprio. Aqui nós temos alguns problemas da pós-modernidade e que elas atacam diretamente o casamento. Primeiro, a fragmentação da consciência, ou seja, crises em relação à moralidade e autoridade. Isso tudo é algo do nosso tempo. Complexidade da comunicação, que é o declínio do significado e símbolo, a tendência à subjetivação. No nosso tempo é assim. As pessoas elas vivem dessa forma, de maneira muito subjetiva, ou seja, elas não têm um padrão, um ponto de referência e, portanto, nós temos uma comunicação, na maioria das vezes, quebrada. Desintegração da comunidade, ou seja, isolamento, a mudança de vida tradicional. Muitas pessoas hoje elas vivem casadas, isso já é muito comum, e às vezes os artistas vendem isso. Olha, cada um vive na sua casa, nós nos encontramos quando dá vontade, porque aquilo que nós primamos é pela nossa privacidade, né? E assim a gente acha que esse seria o ideal de casamento, sem entender que o casamento ele funciona em nós também como uma ferramenta de santificação. Tá? O casamento ele serve para nós também como uma ferramenta de santificação, e Deus usa isso para nos quebrar e nos moldar ao longo da nossa trajetória aqui. Então, cada um isolado no seu próprio mundo, ninguém para confrontar, nada para você ser contrariado, né? Então, assim, a gente vive no nosso próprio, cada um no seu mundo. Quando tiver vontade, um encontra com o outro, quando não tiver vontade, também cada um no seu canto. O domínio das comodidades, predomínio dos meios tecnológicos e a unidade de consumo versus produção. Tudo isso ele incide diretamente nos nossos relacionamentos hoje. Todas essas coisas são questões que nós vivemos no nosso tempo. Não vou me aprofundar muito nisso, nós vamos caminhar um pouco para frente para entender a perspectiva otimista aqui do cristianismo, ou seja, o casamento foi instituído por Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, 2, 18 a 25, nos mostra isso. É uma ideia de Deus, comparando ao relacionamento de Deus com o seu povo, a história da redenção por meio da linhagem familiar. Essa é uma relação direta daquilo que a palavra de Deus nos mostra, ao povoar a terra, ao disseminar na terra, também alcançar assim todos os povos. E essa é uma história da redenção por meio familiar. A família está diretamente ligada a isso. A expressão da esperança escatológica também, quando a palavra de Deus nos mostra que todas as famílias da terra estarão ali no dia do Senhor. Mas no contexto presente, o crescente apelo em prol da felicidade no casamento é um dos problemas que muitas vezes nós temos. E se você lembrar do filme Um Amor para Recordar, onde o pai confronta a filha de estar casando com alguém que não necessariamente ele tinha a mesma crença, a filha responde: tudo que Deus quer é que eu seja feliz. Essa ideia é uma ideia que entrou no meio da igreja, né, que tudo que Deus quer é que eu seja feliz. Não, o que Deus quer é que nós sejamos santos. A santidade vem antes da felicidade. E sem santidade não existe a felicidade também, e que às vezes a gente quer inverter. Primeiro a felicidade, depois a gente vê essa questão de santidade, né? Então, Deus me quer feliz. Isso a gente até tem nas canções do meio evangélico. Não, Deus nos quer santo, primeiro. E essa santidade, a nossa alegria e plenitude deriva disso.
deriva nessa relação primeira com Deus. A realização se tornou mais importante do que a obediência, né? Como Provérbios diz, há caminhos que ao homem parece bom. Tanto Provérbio 14, 12, quanto Provérbio 16, 25, nos mostra isso, da gente impor a nossa visão e aquilo que a gente acha que vai dar sentido à vida antes daquilo que a palavra de Deus nos diz. Necessidades emocionais e psicológicas dominam nossa discussão sobre papéis no casamento. Ou seja, o papel de um cônjuge parece ser preencher o vazio emocional do outro, e a necessidade das pessoas é de importância suprema. Aquilo que a gente viu invadir todas as linhas de pensamento, que é aquela pirâmide de Maslow, que mostra as necessidades do homem, ou seja, o ser humano, ele, para ser feliz, ele precisa de uma série de necessidades serem supridas. E, se não for, ele não é pleno, né? E isso é uma mentira, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. E aqui na Terra, no mundo caído, nós nunca vamos ter nossas necessidades completamente satisfeitas. Aquilo que nós precisamos entender é que a nossa satisfação ela reside em Cristo, o nosso contentamento está nele, mas se buscarmos em questões que, na sugestão de Maslow, diz muito respeito a questões biológicas, nós vamos perceber o quanto nós estamos longe daquilo que é o padrão bíblico. A família é vista a partir de uma ótica fragmentada no nosso tempo. A ênfase é em apenas um aspecto significativo, ou seja, estrutura, estratégia, alguma coisa que nós, às vezes, estabelecemos para o casamento sem entendê-lo como um todo, né? Sem entendê-lo aqui como um todo. Alguns vão olhar apenas para alguns aspectos da vida, e que se aquilo não for atingido, se aquilo não está contento, normalmente nós achamos que o casamento ele perdeu a sua função. Segundo as Escrituras, então, o casamento ele é algo sublime. É algo sublime. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 31, ele diz um mistério comparado ao relacionamento com Cristo e a igreja. Em Provérbios, capítulo 30, ele fala que é algo maravilhoso, não compreendido muitas vezes. A perspectiva secularizada, ele vai achar que o casamento é um enigma, ou seja, você está dando um salto no escuro, você vai se relacionar e vamos ver se vai dar certo ou não. É um enigma. É um enigma, nós não sabemos o que vai acontecer adiante, mas sempre há uma possibilidade de romper com tudo isso e começar um próximo, né? E assim buscar no próximo algo que a gente acha que você descobriu tudo e que você sabe como que vai ser a sua trajetória. Alguns vão falar que é apenas um labirinto, ou seja, que você roda, roda, roda procurando a felicidade e nunca vai achar. Para alguns vão achar que é a prisão, e aqui, de novo, por mais que às vezes falem, pastor, o senhor é chato, hein? Pode ser também. Mas, assim, algumas brincadeiras que não cabem no meio cristão. Não sei se vocês já viram em algum bolo de casamento, mesmo de crentes, algumas brincadeiras, aí falam, pastor, é só uma brincadeira. A gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas dessas coisas. A gente faz piada e depois nós acreditamos na própria piada. Já viu num bolo de casamento, às vezes o marido, um noivinho com uma daquelas bolas de presidiário no pé, e uma noiva, uma bonequinha arrastando, né, o bonequinho, né, ou vice-versa, os dois com a bola de prisioneiro nos pés, né, para dizer, olha, a partir de agora é isso aí, né? É essa a ideia da sociedade. E, às vezes, a gente, não, é só uma brincadeira, né? Mas cuidado com a brincadeira, você está brincando com uma coisa séria, porque foi Deus que estabeleceu o casamento, foi Deus que instituiu, então você tem que entrar na regra daquilo que Deus estabeleceu, né? Se foi Deus que estabeleceu, Deus instituiu, então nós precisamos entender que isso é coisa séria. Muitas vezes nós achamos que a nossa fonte de problemas estão nessas coisas aqui, é por isso que atacamos errado. Às vezes nós achamos que é econômico, por causa de crise econômica, problema econômico, nosso casamento não está dando certo. Questão psicológica,
uma série de situações aí psicológicas, ou é uma questão sociológica, ou seja, seus parentes causam muito problema para mim, ou você, o seu ambiente, o ambiente que nós vivemos, os problemas gerais de sociedade, certo? Que nos atinge. Ou é a questão cultural, ou seja, uma disparidade no casamento, às vezes nem sempre os dois têm uma paridade ali, né? E a gente pensa também, ou cultura também dizendo respeito de lugares de onde veio, certo? Então, o esposo veio de um lugar, a esposa veio de outro completamente diferente, e aí nós pensamos, não, o choque que está havendo é um choque cultural. Não, acima de tudo é teológico, sim. Se os dois são crentes e estão vivendo essa dificuldade tremenda, o problema é teológico. Volte para aquilo que a Escritura diz, analise a vida ou o casamento pelo prisma da palavra de Deus e não pelo olhar do mundo. Use o óculos da palavra de Deus, não o óculos do mundo, senão você vê tudo distorcido e soluções que não serão soluções para a sua vida, mas é apenas mais um problema para você trabalhar logo adiante. O que precisa ser corrigido, então, o conceito de amor aqui. Nós sabemos que amor é mais do que sentimento, ele é um trabalho árduo. Lembre para o padrão de amor que é Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só nesse texto que eu creio que todo mundo conhece, vai perceber que o amor de Deus diz respeito a uma decisão, a um trabalho que foi feito, né, em direção àquele a quem ele amou. Né? E, portanto, é um padrão metodológico para a nossa vida, de trabalho, de esforço. Né? O amor não é apenas, diz respeito apenas a emoções, apenas a sentimentos ou sensações. Qual o propósito do casamento? Precisa ser corrigido. O nosso casamento foi feito para a glória de Deus e para ser uma dramatização do Evangelho aqui na Terra. É o drama da doutrina, como diz Kevin Van Hooser. Ou seja, se nós entendemos que o nosso casamento também ele serve para a propagação do Evangelho, porque é uma relação daquilo que é Cristo Jesus e a sua igreja, nós vamos compreender, de fato, para que o casamento foi feito. A essência do relacionamento conjugal, isso é necessário ser corrigido. Porque muitas vezes nós achamos que o casamento ele foi feito apenas para que dê prazer um ao outro. Se isso não acontecer, se ele não está ou ela não está me fazendo feliz, nós precisamos rever tudo isso. Não estou dizendo que você não deva tratar os dilemas, os problemas, sim, mas a gente precisa rever primeiro as nossas motivações, né, aquilo que está dentro do nosso coração. E o relacionamento conjugal a serviço de Deus. É necessário, sim, que a gente se envolva, entendendo o casamento nessa perspectiva bíblica, entender que o nosso relacionamento conjugal está a serviço de Deus. Lembre-se que isso é uma lição para todos nós, seja para casamento ou para qualquer situação. Se a sua vida ela não servir aos outros, logo você vai perceber que você não serve nem a si mesmo. Isso é claro. Já percebeu que pessoas completamente egoístas, elas estão, e não sou eu só que estou falando, elas estão mais susceptíveis a uma série de doenças da alma, inclusive a questão do suicídio está diretamente ligada a isso. Ou seja, eu vivo para mim mesmo, é a palavra ensimesmado, eu vou me fechando para dentro. Quanto mais você se fechar para dentro, mais você vai perceber que a situação é caótica e que você não tem prazer nenhum, né? Não vai ter prazer nenhum em nada, né? E vai se fechando, porque você perdeu o propósito do Criador. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus e, assim, para nos relacionarmos uns com os outros, assim como Deus faz na Trindade. Tá? Então, se a gente esquece disso, isso incide em todas as áreas da nossa vida, não só do casamento. Aqui, para a gente já encerrando, quais os compromissos, então, que nós podemos assumir? Primeiro, entender que o normal é ter anormalidades. Isso eu falo sempre e eu sou até repetitivo nisso. Você sabia que normal é ser anormal?
Não assuma essa ideia ou esse peso na sua vida que o mundo vende, que por algumas, sei lá, talvez alguns ajustes de uma pessoa, ou algumas medicações, ou algumas terapias, ou algumas coisas, você vai ser completamente normal. Não vai ter problemas, né? Por mais que alguns vão falar, não, pastor, você está exagerando. Mas é o que é vendido. Ou seja, é um ajuste externo onde você vai ter uma vida mais normal. Mas o normal de um homem pecador, lembre-se que nós estamos falando da depravação total, é apresentar espinhos. Tá? Mesmo agora alcançados em Cristo, nós damos fruto, mas lá no meio do fruto, de vez em quando alguém estende a mão para pegar o fruto e espeta a mão no espinho e fala, não sabia que você tinha espinho. Tem, todos nós temos, né? Todos nós temos, e a gente precisa lembrar disso. Dominar os sentimentos com o mandamento bíblico também é outra coisa que eu falo sempre, que o mandamento é maior do que o sentimento. Quando nós entendemos isso na nossa vida, nós vamos ter uma vida mais feliz. Fazer aquilo que a palavra de Deus diz, mandamento é maior do que sentimento. Não conformar com este século, ou seja, assumir as mesmas posições, como nós, é até o título nosso, como cromossomos ou como somos, que a ideia hoje da sociedade coloca a culpa em tudo, menos na natureza do próprio homem, que é a natureza pecaminosa. Viver o casamento, então, ao pé da cruz de Cristo. Essa é uma outra dica para todos nós, para mim e para você. Eu quero terminar dizendo, tanto eu quanto muitos que estão talvez ouvindo e vendo hoje, passam por problemas no relacionamento. E alguns problemas mais complexos, mais difíceis. Mas o que eu quero te falar nessa noite é que há salvação, há restauração em Cristo Jesus. Se você faz parte dessa igreja, você tem, além dos pastores, docentes aqui, dispostos a te ajudar biblicamente, ou seja, o conselho não é um conselho nosso, ou às vezes mostrar que a gente tem um casamento perfeito e por isso a gente pode dar dica porque a gente não tem. Nós estamos na mesma luta, nas mesmas dificuldades que cada um de vocês tem passado. Mas aquilo que a gente está aqui para fazer é para apontar, primeiro eu aplico em mim esses princípios da palavra de Deus. E o aconselhamento ele é bíblico, não é um aconselhamento onde eu vou falar dicas ou algumas coisas técnicas para que você possa mudar, mas é mostrar a luz da palavra de Deus. E eu creio que pelo poder do Espírito Santo, ele faz, ele é poderoso para restaurar qualquer coisa, qualquer relacionamento. E nós temos ainda, além disso, você tem mais 14 pastores na igreja, são os presbíteros regentes. Se você tem mais intimidade com alguns deles, que você já conhece há mais tempo, não espere tanto tempo assim. Se está passando por dificuldade, peça ajuda, peça ajuda. Peça o acompanhamento de alguns dos presbíteros da igreja para que ele caminhe com vocês, ajudando nas dificuldades, nos problemas que tem vivido. Mas não sofra sozinhos, não fique sozinho esperando talvez um tempo, muitas vezes pensando algo ruim, pensando besteira, pensando, olha, quem sabe chegou a hora da gente encerrar esse casamento. Não faça isso, não faça isso. Procure ajuda antes. Eu tenho aqui algumas sugestões de livros para você, se você quiser trabalhar melhor essas ideias todas que eu falei aqui. Primeiro, do Andreas Kostenberg, né, do David Jones, Casamento e Família, que é da editora Vida Nova. Também uma boa parte daquilo que eu usei aqui está no livro do Paul Tripp, O que Você Esperava, tá? É da Cultura Cristã, da editora Cultura Cristã, e também do Paul Tripp e do Tim Lane, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, também da editora Cultura Cristã. Você pode procurar também na livraria da nossa igreja,
Possivelmente tem. Se não tiver, eles farão pedido para você, tá? E a nossa oração, nosso desejo é que Deus nos abençoe e que nos ajude nas nossas lutas e dificuldades, para que nós tenhamos famílias que, de fato, compreendam o que é um casamento e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.